Nós estamos gravando aqui no estúdio da TV Câmara há exatos 100 dias dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E o nosso convidado é o único técnico nato aqui da nossa terra, felizmente, para conversar conosco sobre as questões de Olimpíadas, que faz a marca de 3 participações em Jogos Olímpicos, em Sydney e Atenas e agora no Rio de Janeiro. Nós conversamos no estúdio da TV Câmara com Antônio Carlos Barbosa, que conhece de basquete como nós conhecemos de feijão com arroz no dia a dia, é o seu prato predileto há muito tempo. Barbosa, obrigado por sua presença aqui conosco. E primeiro, acho que uma questão de raciocínio natural da ideia do seu registro na história dos Jogos Olímpicos aqui por nossa terra, por Bauru. Parabéns por sua trajetória. Nelson, muito obrigado a vocês por mais essa oportunidade de estar aqui na TV Câmara. Eu acho que é um motivo de orgulho para mim, né? E fico orgulhoso de sentir realmente a receptividade muito maior do que eu tive nas outras vezes, não só em termos de Bauru, mas em termos de Brasil, né? A minha presença na seleção. Eu sinto assim um envolvimento da cidade em relação a essa minha vinda para a seleção, né? Ou ida para a seleção, de uma maneira extremamente positiva, né? E assim muito envolvente, né? Porque talvez pela magia dos jogos ser no Brasil, está mexendo um pouquinho mais com o espírito de patriotismo, de bauruerismo também. E realmente é um jogos que não é fácil você chegar nele, né? Porque você passa em várias eliminatórias. E eu estava praticamente, falar em eliminatória, eu estava eliminado, né? Eu estava parado, eu já tinha saído da seleção desde 2007, né? Que eu fiz minha despedida no PAN do Rio. Depois continuei mais um ano como coordenador técnico. Depois eu fui com a mudança de diretoria, da CBB, de presidência, eu saí, né? E retornei o ano passado, assim, de uma maneira informal, a fazer trabalhos para a CBB. Até que em dezembro, eu surpreendentemente recebi o convite para assumir a seleção. Qual é o desafio natural da questão dos jogos em casa e colocar como uma pitada no nosso bate-papo aqui o elemento de tirar proveito um pouco do sentimento da crise, porque ela mexe com o patriotismo, como você comentou, dentro do brasileiro, por jogar em casa, mas infelizmente nós estamos passando por uma dificuldade de que isso pode eventualmente ser um elemento para a gente levar para a questão dos jogos, um sentimento de pátria interno na hora da questão do jogo. Eu acho que nós estamos atravessando, como já atravessamos outras, né? Outras crises, né? Essa política econômica, né? Se bem que nós já tivemos o Collor, quando foi feito aquele sequestro de dinheiro, vamos chamar assim, né? Inventaram uma série de situações para poder segurar a inflação, aí veio a cassação do Collor, então realmente é ciclo, né? Aí teve uma inflação, aí volta o Itamar, aí vem o Fernando Henrique de ministro da Fazenda, fizeram lá o plano, a URV e acertou tudo, né? Bom, então eu vejo assim realmente um momento que o esporte talvez seja um escape, né? Para mexer novamente com o nosso amor, né? O nosso amor de brasileiro. Claro que eu espero que até a Olimpíada tudo esteja bem resolvido ou mal resolvido, né? Mas esteja de uma maneira ou outra resolvido, se bem que eu acho que essa questão ela vai se arrastar um pouquinho, porque eu vejo que não é só o problema da presidente, existem outras pessoas em torno que também vai gerar problemas na continuidade. Então eu tenho muito boas perspectivas desses jogos. O Carioca ele tem um apelo assim para eventos sensacional, né? Ele é um povo muito alegre, ele é um povo que sabe viver, né? E, consequentemente, eu tenho certeza que nós vamos ter uns jogos muito alegres, com participação muito grande do povo carioca, e de uma maneira positiva, né? Aquela maneira alegre, cantando, gritando, marchinha de carnaval, e incentivando realmente. Barbosa, daqui até lá, para a gente transferir para as pessoas a fase toda de preparação que vocês vão percorrer até a entrada dos Jogos em agosto, onde vocês ficam concentrados? Qual é o planejamento de treinamento em relação à questão da formação da equipe deste momento até a estreia na Olimpíada? Eu fui convocado, né, e assumi a seleção efetivamente no dia 17 de dezembro. Né? Aí eu comecei a trabalhar em termos de assistir jogos da Liga de Basquete Feminino, né?
e fazer muitas clínicas, muitas palestras e aulas rápidas, assim, de 1 dia, 2 dias, em várias federações do Brasil. E aí agora nós fizemos uma primeira convocação, que não é ainda convocação olímpica. Ok. É uma convocação para o sul-americano, nós vamos ter no Peru, na Venezuela, do dia 20 a 26 de maio. Ok. Mas claro que essa equipe do que vai para o sul-americano, 90% é a mesma equipe que vai para a Olimpíada. Natural ser um ciclo preparatório. Vão faltar 3 que estão jogando WNBA, que é a Clarissa, Damires e a Érica, que estão jogando a Liga Americana Profissional. E mais alguma dúvida que eu possa ter de 1, 2 jogadoras que eu vou passar uma observação melhor. Voltando do Sul-Americano, nós retomamos o treinamento em Campinas, seremos em Campinas. Uma questão de logística, nós não temos um centro de treinamento, então o basquete ele procura locais onde oferece uma infraestrutura e existe uma logística que favorece. Campinas é muito bem localizado em termos de locais onde as jogadoras moram, vivem, né? Então é tudo muito fácil ali para chegar, para sair, para descansar, para folgar, para voltar para casa, enfim. E uma rede hoteleira muito boa e ginásios muito bons à nossa disposição. Aí, quando retornarmos em junho, vamos ter alguns jogos em junho, na França, alguns jogos amistosos, né? Já temos acertado 3 jogos na França e estamos buscando mais alguns jogos na Europa. E antes disso, eu pulei, antes agora em maio, vamos fazer 3 jogos amistosos com Cuba no Brasil. Um no Recife e 2 em Campinas. E depois, em julho, vamos treinar, fazer alguns amistosos contra seleções que virão jogar na Olimpíada. E talvez dia 3, 4, 2 ou 3, nós aí entramos na Vila Olímpica. Aí entramos no clima mesmo de Olimpíada. Mas pauleira, um calendário de pauleira, inclusive de experimentos de formação de equipe. Veja bem, nós ficamos, viu, Nelson, um pouco prejudicados nesse quesito de jogos internacionais amistosos. Porque a confederação, ela vive um momento, que não é segredo para ninguém, um momento muito complicado financeiramente, que já vem se arrastando há uns 3, 4 anos e claro que vai. Você quando está endividado, a tendência tua é agravar, né? Não é aliviar, né? Então ela foi está passando por um processo de agravamento dessa crise e está vivendo praticamente as seleções de convênios com o Ministério do Esporte, né? Só que nem sempre os trâmites são rápidos nesse Ministério do Esporte. A gente sabia que isso aí ia sair o dinheiro, tanto do masculino como do feminino, porque afinal nós não temos uma Olimpíada em casa, então tem que aparecer o dinheiro para você treinar e preparar a equipe. Claro. E isso aí envolve pagamento de comissão técnica, envolve pagamento de diárias para jogador, enfim, existe uma série de totais de despesas. E esse convênio só foi assinado e dinheiro depositado, publicado oficial, esse ano, em final de janeiro, comecinho de fevereiro. Então, as equipes europeias, as seleções europeias, elas se programam sempre 1 ano de antecedência. As coisas são muito bem organizadas, muito bem, muito certinho. Então, não houve a possibilidade de nós fazermos jogos, marcar esses jogos amistosos na Europa ou da Europa no Brasil. Então, nós estamos agora aí de pires na mão, vamos chamar assim, atrás de jogos da Europa, porque as seleções estão com a programação delas já fechadas. Ok. Então conseguimos assim uns 3 jogos já garantidos na França e vamos ver se arrumamos mais 2 ou 3 ali, algum país ali próximo, porque as outras equipes que vão sair ainda para disputar a Olimpíada vão sair ainda de um pré-olímpico europeu, porque ele não está definido as 12 equipes, né? No masculino faltam 3 e no feminino faltam 5. Que vão sair de um pré-olímpico que será realizado na cidade de Nantes, na França, no meio de junho. Então, depois desse pré-olímpico, talvez a gente consiga aí ainda alguns jogos para dar um... Porque a verdade, Nelson, é que eu peguei o feminino numa situação não boa, tecnicamente, né? Ele vem de maus resultados já desde, vamos dizer, uns 8, 9 anos atrás, que ele vem acumulando resultados decepcionantes para a modalidade. Resultados que não condizem com a tradição e com o nível do nosso basquete feminino, que não é tão ruim, né, na proporção dos resultados que nós temos alcançado. 11º, 10º, 9º. Isso está totalmente em desacordo. Fora com o que nós podemos render. Não tem a menor dúvida, Nelson. Então, eu acho que o maior trabalho que eu acredito que eu tenha com esse grupo é a reconstrução.
E não é uma reconstrução só técnica, não, é uma reconstrução de autoestima, né? Emocional, né? Porque eu acho que elas se abateram emocionalmente, porque sempre foi um grupo de jogadoras acostumado com bons resultados, acostumado com resultados internacionais sempre entre os 4, entre os 6, e de repente vai lá disputar 11º. Então, eu estou entrando num momento um pouco complicado, porém, tem o outro lado, com menos responsabilidade e com muito menos cobrança. Detalhe importantíssimo da questão do basquete, aproveitar essa situação da sua experiência aqui para falar da questão do envolvimento que a gente chama de inteligência emocional. Se o atleta tem que estar preparado para vencer, continuar vencendo, saber continuar vencendo e também para perder de forma seguida, para tentar quebrar um ciclo. Então, veja bem, eu acho que os grandes, eu chamo muito isso, né? O técnico hoje, ele tem que ser o gestor dos aspectos, né? E esse gestor, ele passa, por exemplo, ter um grande senso de liderança. Né? E um radar sobre todas essas questões. Todas essas variáveis. Né? E você, quando trabalha com mulher ainda, elas têm um grau de sensibilidade e de percepção de situações muito mais aguçada que o homem. Né? Então, eu acho que esse aspecto foi o que foi muito mal trabalhado com elas. Né? Você não pode nem apertar muito e nem aliviar muito. Você tem que achar realmente esse meio termo que é o grande segredo, esse feeling que você tem que ter de achar a dosagem certa para o medicamento. Né? Você não pode nem fazer cobranças pesadas numa derrota e muito menos deixar ele se acomodar e se habituar com a derrota. Então é esse estágio aí que você tem que trabalhar bem. Mas eu sei que as realidades são completamente diferentes, de Sydney, Atenas e agora no Rio a gente está repassando elas, mas tentar achar um eixo em comum e pedir para você avaliar qual é o nosso atual estágio, se nós estamos você está falando nessa questão da reconstrução mental, emocional da equipe, mas do nosso jeito de jogar basquete, se isso está mais ou menos consolidado, se esse tempo de preparação aqui ele é adequado para um tipo de competição como essa. Muito boa pergunta, Nelson, é boa mesmo. Olha, veja bem, eu quando assumi a seleção, em 1976, né, primeira vez, que essa é a minha terceira passagem pela seleção. Nessa primeira de 1976, eu implantei, vamos chamar assim, um sistema de jogo no Brasil, todo ele baseado em velocidade, né, em muito jogo de transição e precisão de arremesso. Por quê? Porque nós não tínhamos jogadoras altas na época. Né? E você enfrentava aqueles países da Europa, somente aquele tempo onde existiam uma concentração de pequenos países formando um grande país, né? Caso de Iugoslávia, República Tcheca. Muros gigantescos na frente. Então, você tinha que arrumar uma estratégia. Só que essa estratégia ficou, né, no basquete feminino brasileiro. Muita velocidade, precisão de arremesso, e foi aumentando a estatura. Né? Passamos a ter jogadora de 2 metros, 1,98 m, 1,95 m. Então, a filosofia de jogo vai permanecer a mesma. Né? Baseado nesses princípios, que é o que eu sempre trabalhei bem com elas. O que difere muito é o seguinte, em 2000, nós não reconstruímos uma equipe, nós renovamos uma equipe. Né? É diferente. Nós vimos de um título mundial em 94, de um vice-olímpico em 96, foi quando eu assumi a seleção. Né? Ali sim foi uma parada dura, porque você substituir um técnico que é campeão do mundo e vice-olímpico é uma tarefa, a cobrança é inevitável. Né? E lógico, eu logo em seguida já cheguei sem a Hortência, a Paula jogou um mundial em 98 e saiu também, então eu perdi as duas referências do basquete. Ficou a Janete, que foi a jogadora que, vamos dizer, deu um alicerce, deu uma base de referência para essa nova geração que surgiu. E ali conseguimos, com 6 jogadoras estreantes em Olimpíada, conquistar uma medalha de bronze. Sim. Aí essa mesma base foi para Atenas e conseguimos um 4º lugar. Perdemos um 3º lugar para a Rússia, mas para o 3º e 4º com a Rússia, que era uma equipe fortíssima. Então nós ficamos ali, mais ou menos, aonde seria o nosso lugar, né? Porque a Austrália, um time excepcional na época, os Estados Unidos, sem maiores discussões, e a Rússia também, então não tinha mesmo como chegar mais. Ficar entre os eixos do dedo da mão, fantástico. Não tinha como passar daquilo. Então nós chegamos bem.
Ainda no Mundial em São Paulo, em 2006, fomos quarto novamente, perdemos a semifinal para a Austrália, que foi campeã do mundo por 7, 8 pontos, um jogo muito bem jogado, e dali a coisa foi entrando numa base decadente, né, de maus resultados. Eu acho que houve uma série de erros, viu? Cada ano era um técnico, quer dizer, eu fiquei de 96 a 2007. Eu saí em 2007. De 2007 a 2015, passaram 5 técnicos. Quer dizer, então não existe a continuidade de um trabalho. E porque eu acho assim, quando você coloca um técnico na seleção brasileira, Nelson, você tem que ter a certeza do que você espera daquele técnico. E não é simplesmente um resultado ruim que você vai sacar o técnico. Claro, para jogar uma competição. Você tem que deixar, porque você fez um estudo, né? Uma avaliação para você colocar esse técnico lá. Então, acho que isso aí também atrapalhou bastante. Você está percorrendo a fase, lógico, desde o final do ano, como você comentou, para essa questão inicial da primeira convocação, tem o sul-americano. O basquete dos períodos anteriores continua, por uma série de razões no nosso país, como em outras modalidades, concentrada em maior núcleo em um ou outro canto. A gente tem o nicho de Ourinhos aqui para citar o nosso bom interior, mas às vezes escapa uma cidade ou outra que também acontece em uma outra modalidade. A gente continua vivendo em função dessas dificuldades ou isso não atrapalha a formação do Brasil hoje? Atrapalha muito, né? Houve eu posso dizer assim, nós entramos num momento muito de crise também no basquete, né? Porque o basquete feminino, ele foi sempre muito dependente do poder público municipal, né? A maioria das cidades formavam equipes tendo o patrocinador master as prefeituras. E esse modelo, vamos dizer, de uns 10 anos para cá, um pouco até menos, ele foi perdendo realmente a razão de ser. Primeiro que a modalidade foi ficando cara, segundo que as obrigações, né, e as demandas e as prioridades do poder público municipal são muito grandes, né, e também a legislação também para você trabalhar com dinheiro público foi cada vez ficando mais apertada. Então as prefeituras foram ficando muito limitadas, né, e algumas cada vez saindo mais fora desse auxílio às modalidades esportivas. Com isso, o basquete feminino foi minguando no estado de São Paulo, né? Foi mantendo aí Santo André, você vê, Ourinhos fechou praticamente, Catanduva fechou, né? Então nós ficamos aí com a Americana, que também está aí passando uma crise, porque a Americana vivia muito de uma lei de incentivo municipal do ISS, e a prefeitura, através do momento terrível de crise, cortou o incentivo, né? Porque o incentivo é uma maneira indireta de você dar o dinheiro, né? Então, claro, cortou o incentivo. É renúncia, né? Cortou o incentivo. Então, entrou também, está numa fase lá meio complicada. Santo André não. Santo André mantém o basquete fixo ali, vai ano, sai ano. É a equipe mais antiga que nós temos em atividade. Formou o Venceslau, né? Que é um basquete assim, bem pezinho no chão, são várias empresas que ajudam, mas uma coisa assim bem tranquila, dentro de uma verdade possível, de uma realidade possível. Fora disso, Ribeirão, Franca voltando agora, Piracicaba, Santos, tudo com equipes bem caseiras. Aonde acabou sendo os grandes investimentos esse ano, em termos de Brasil, foi no Maranhão, com 2 equipes fortes, e no Recife, com outra equipe muito forte. No Maranhão, existe uma lei de ICMS, né, uma renúncia fiscal, e fizeram 2 grandes equipes. Não sei se vai continuar com essa renúncia, porque foi um investimento muito bom. E no Recife é um técnico, né, que é o responsável pelo projeto, ele é técnico responsável pelo projeto. Pessoa muito bem sucedida na vida, que gosta de basquete, então fez um time e, coincidentemente, ele é o técnico, né? Entendi. Então são onde estão sustentando, assim, o Nelson, um basquete mais, vamos dizer assim, de alto rendimento. Barbosa, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui. Boa sorte, a gente vai acompanhar aqui não tão distante, mas lógico, pela rede de TV pública, essas questões de Olimpíadas e desejando que o sentimento da questão dos Jogos do Rio de Janeiro possa contaminar no bom sentido a formação e principalmente a performance em quadra, porque na Olimpíada só vem gente grande, só vem pedreira para entrar na quadra. Não tem dúvida, você veja bem, nós temos aí só 12 equipes femininas, né?
e 12 masculinas. Então você imagina, para se chegar nesse número, quantas eliminatórias que já foram realizadas, né? Porque o basquete, cada continente tem direito a uma equipe, né? Então aí nós já temos 6. Aí 7 é o campeão mundial e o 8º é o país 7. Daí então vamos todos buscar mais uma vaga, então não é fácil. Boa sorte. Ele é fera, é o nosso bauruense em 3 Olimpíadas, Sydney, Atenas e nos Jogos do Rio de Janeiro. Antônio Carlos Barbosa conversou conosco numa entrevista em relação aos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016.